Olá, uma boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora do CONAD e dizer que é um prazer aqui estar falando sobre um tema que eu gosto tanto, que é a cirurgia ortognática, e que ao mesmo tempo que é instigante, ele é desafiador. A gente está falando sobre esse tema e ainda mais num tempo tão curto, tá? Então eu vou tentar falar para vocês um pouco de todos os aspectos envolvidos que tem, porque na verdade não é apenas um procedimento, ele é um processo, né, que culmina com a realização de um sonho, de uma modificação de oclusão e de face, e a gente vai é, poder debater um pouco de cada tema com vocês, tá? De cada passo a passo com vocês, tá? Então, o que significa cirurgia ortognática? Na verdade, ela é o ato da gente colocar os maxilares em linha reta, deixá-los alinhados entre si e com o restante da face. Na prática, trata-se do tratamento das deformidades dentofaciais. Eu sei que esse tema, né, esse nome, ele pode até soar um pouco pejorativo quando a gente fala em deformidade, mas na verdade é o que realmente é a definição, tá? Mas o fato é, essas deformidades, elas estão entre nós, né? Com certeza, até que a gente não tenha o olho clínico para fazer esse diagnóstico, muitas vezes a gente olha para certas pessoas e percebe que tem alguma desarmonia ali, que a gente às vezes não dá para saber o que é, mas tem uma desarmonia, tem alguma coisa que tá ali que não tá legal. E normalmente, quando a gente vê uma pessoa assim que tá com uma estética comprometida, pode ver que ali tem uma deformidade dentofacial que pode ser tratada através da cirurgia ortognática, né? Então, é uma condição que atinge de 10 a 20% da população. Então, é muita gente que está entre nós com essas deformidades, né? Então, peguei aqui alguns casos só do ramo do futebol aí, que são atletas, pessoas que têm saúde, né, de uma forma geral, mas que têm problemas que podem ser corrigidos através da cirurgia ortognática, pessoas famosas, né? Então, a cirurgia ortognática, a gente usa esse método mnemônico, né, que é o FAB, que na verdade ele significa, né, a gente vai corrigir a face, a gente vai corrigir a via aérea, porque isso está muito relacionado, os músculos de todo o corpo, na verdade, eles se inserem no tecido ósseo, né, no esqueleto facial, no esqueleto da face, principalmente. Então, sempre que a gente modifica a posição dos maxilares, também isso vai repercutir no tamanho da cavidade oral, no continente para o volume da língua. Então, tudo isso afeta demais a respiração e também, né, um dos aspectos mais importantes é o bite, né, que é a oclusão. Ok? O paciente ele busca muitas vezes uma oclusão estável para poder mastigar melhor e poder se livrar muitas vezes de problemas articulares. É muito comum que pacientes que buscam ortognática, pelo fato de eles terem mordidas desencontradas, eles tenham dores articulares, eles tenham muita dificuldade de fazer a mastigação, relatarem que cansam quando estão tentando fazer o uso da mastigação. Então, a cirurgia ortognática, por mais que hoje ela esteja muito em alta, né, ela não nasceu assim. Ela vem passando por um histórico, né? Sempre foi um desafio para os cirurgiões de cada tempo tratar as deformidades dentofaciais. E um dos grandes marcos que a gente tem, que se perpetua até hoje, podemos dizer que são os trabalhos do professor Hugo Overgeiser, que, que ele descreveu a osteotomia que é utilizada até hoje, e mais na frente eu vou mostrar a vocês o que seria essa osteotomia. Tá? Outro trabalho também que reverbera até os dias atuais são os estudos do professor William Bell, que ele demonstrou a segurança da osteotomia Lefort 1, e mais na frente também vou mostrar como ela é realizada, para vocês entenderem como essa cirurgia é feita. Então, foi a partir dos estudos do professor William Bell que revolucionou também, porque até então as cirurgias ortognáticas elas eram realizadas apenas na mandíbula. Então, a partir do momento que provou-se a segurança de fazer a osteotomia Lefort 1 também, que separa a maxila, a parte dentária do esqueleto fixo da face, né, da base do crânio, isso aí foi um outro grande marco, né? E o fato é que a cirurgia ortognática hoje em dia, todos esses anos de experiência, de estudos, de casos clínicos, isso resultou, né, em técnicas muito bem descritas, muito previsíveis, que podem ser realizadas através de planejamento virtual, onde o paciente ele já consegue ver, vislumbrar como é que vai ficar o resultado dele. Hoje em dia as técnicas elas são minimamente invasivas, com cirurgias que antes eram feitas com acessos bem maiores, hoje elas são realizadas com acessos bem menores. Existe toda uma questão de um cuidado multidisciplinar, não é só o cirurgião que atua, como um ortodontista também,
como um fisioterapeuta, um fonoaudiólogo, todos atuando para gerar o melhor resultado possível. E um outro fator também que pode-se dizer que mudou bastante e vem revolucionando é o fato dos pacientes já conhecerem muito bem o procedimento, ter muito relato, conhecer pessoas que já fizeram, sempre encontrar coisas na internet, e isso gera muito desejo e uma maior aceitação por parte do paciente, coisa que não tinha antes. Antes era uma cirurgia que tinha muito mito e os pacientes relutavam bastante. Os próprios ortodontistas relutavam em encaminhar os seus pacientes para a cirurgia, mas hoje essa cirurgia está com aceitação muito maior. Então, existem várias etiologias que podem gerar as deformidades dentofaciais, a oclusão, mas a principal ela é uma de base genética, a causa genética. Então, peguei aqui esses dois casos para vocês, só para vocês verem o quanto que um pai pode transmitir os genes para um filho, inclusive do tamanho da mandíbula, e assim como uma mãe também. Tá? Mas não é só a questão genética, existem também fatores ambientais, problemas pré-natais, algumas condições sistêmicas que podem afetar o crescimento, e traumas também. Então, de uma forma geral, a gente pode dividir os padrões faciais, porque não são todos iguais, existem vários tipos de deformidades. Então, existe o padrão 1, que, digamos assim, já seja o paciente alinhado. Esse paciente ele pode vir a ter uma maloclusão ou não. Existe o padrão 2, certo? Que é, basicamente, ele é marcado por um retrognatismo mandibular, na maioria das vezes. O padrão 3, que muitas vezes é caracterizado por um prognatismo mandibular, mas também pode ser causado por um retrognatismo da maxila, ou, como na maioria dos casos, é uma combinação desses fatores. Existem também alguns padrões que não dizem respeito ao sentido antero-posterior, e sim ao sentido vertical. Então, nós podemos ter um excesso de crescimento vertical da maxila e da mandíbula, caracterizando uma face longa, ou podemos ter a deficiência desse crescimento, caracterizando uma face curta. Então, a avaliação desse paciente, a gente sempre conversa com o paciente, procura saber quais são as queixas, como é que aquele problema afeta a vida dele, para a gente tentar resolver da melhor forma possível, né? Então, de forma sistemática, a gente realiza essa anamnese, procede um exame físico, orofacial, faz análise facial propriamente dita. Uma avaliação de modelos é muito importante sempre que o paciente puder levar modelos para o cirurgião avaliar como é que está a oclusão dele naquele momento, muito importante. E exames de imagem, que eu vou mostrar a vocês quais são os principais. Então, a avaliação intraoral, a gente sempre olha aspectos básicos da saúde dentária, da saúde periodontal, como é a oclusão daquele paciente, como é que está a condição do aparelho. E nos modelos a gente observa principalmente a simetria, alinhamento e nivelamento, tá? E uma coisa que é importante, tentar ocluir esses modelos em classe 1. O paciente tem uma mordida em classe 3, né? Na boca a gente não consegue avaliar aquele encaixe, a gente só vê que está ruim. Com os modelos, o que é que a gente consegue? A gente consegue colocá-los em posição e a partir daí a gente ter uma visão melhor de como está essa oclusão se o paciente estivesse operado. Então, aqui para vocês verem, isso aqui é a influência de um bom nivelamento. Então, muitas vezes, esse tipo de oclusão aqui, ele não pode ser operado naquele momento. Ele, muitas vezes, ele tem que fazer uma preparação ortodôntica para que, quando seja feita a cirurgia, esses dentes aqui estejam se encaixando. Dessa forma aqui, mesmo que seja feita a cirurgia, o encaixe não vai estar legal. Existem também alguns formas de avaliar esses modelos, e aí aqui já é um pouco mais do ponto de vista ortodôntico, mas o ortodontista ele tem que fazer análise de discrepância para ver se aqueles maxilares eles vão se encaixar entre si depois do tratamento. Então, tudo isso é feito antes, avaliado, para que não haja surpresa nem imprevistos durante o tratamento. Os exames de imagens mais utilizados, a gente sempre usa uma cefalometria lateral, um raio-x panorâmico, né, que é um exame principalmente para avaliar a dentição, avaliar a TM, fossa nasal, a proximidade das raízes com o seio maxilar, a altura do canal. Tem vários aspectos que podem ser analisados na radiografia panorâmica. Costumamos também pedir uma cefalometria frontal. Ela é um componente da documentação ortodôntica e serve muito mais para fazer a avaliação de assimetrias. E a cefalometria lateral, como já mencionado, ele é o exame básico e fundamental para a gente fazer uma avaliação do aspecto anterior-posterior, fazer a avaliação da oclusão, fazer todos os estudos, inclusive os traçados cefalométricos, que foram a base do diagnóstico por muito tempo, é tudo feito através da cefalometria lateral.
Então, através, né, de uma série de marcação de pontos, isso é muito estudado na ortodontia, de pegar o raio-x cefalométrico, fazer marcação de pontos. Esses pontos, quando são ligados, eles formam linhas, e essas linhas, quando são avaliadas em conjunto, elas podem formar ângulos. E existem padrões, existem medidas que já são de referência que podem facilitar a nossa avaliação, tá? Então, basicamente, a gente faz uma avaliação do perfil, uma comparação entre os dentes e a base óssea para saber como é que está a, a posição dos dentes dentro do osso, né? Isso é muito importante. A relação das bases entre si e com o crânio, as bases que eu falo são as bases ósseas dos maxilares. E também fazer uma avaliação do tipo cefálico, que é isso. Se o paciente ele é dólico, que é um crescimento vertical mais acentuado, se é braque ou se é meso. Então, aqui são medidas padrões que eu coloquei aqui para você os valores de referência normal, mas isso pode variar bastante, inclusive, a depender da etnia do paciente. Então, isso aqui é bom a gente saber que existe, mas não ficar cego, nessas medidas. Cada paciente vai apresentar a sua variação. E o exame, né, que sem dúvida que hoje a gente mais utiliza é a tomografia computadorizada, né, multislice na maioria das vezes, que é um tomógrafo de maior qualidade. Que ele nos permite fazer uma avaliação 3D, a gente faz uma avaliação da ATM de forma segmentada, que é isso, isolada, a gente pode isolar a ATM e fazer o estudo. Avaliar a espessura óssea da tomografia, inclusive para implantes, muito importante. Fazer a avaliação de vias aéreas, a gente consegue segmentar, vou mostrar a vocês mais na frente. E o planejamento virtual, e também vou mostrar a vocês mais na frente como é que é realizado e é muito interessante. Então, a gente pode, né, uma das grandes vantagens da tomografia, que é através dos softwares específicos para avaliar a tomografia e de softwares de planejamento, a gente consegue gerar radiografias a partir da tomografia, né? E radiografias de boa qualidade. Então, já dispensa custo e radiação que o paciente, por não precisar fazer esses exames novamente, né? E a segmentação das vias aéreas, como eu tinha dito a vocês, a gente consegue, né, através de uma ferramenta específica no software, isolar isso aqui, ele já sai com um mapa de calor, né, para mostrar qual é a área, inclusive, com maior estreitamento, né? Então, essa área com maior estreitamento, provavelmente ela vai representar a área que mais precisa ser avançada no sentido, no quesito ósseo, né? Onde é que eu preciso mais avançar o osso para ampliar essa via aérea, porque normalmente esse ponto de estreitamento é um ponto de obstrução da respiração. Então, o paciente, muitas vezes, ele pode vir a ter uma apneia obstrutiva do sono, justamente por uma obstrução desse local de estreitamento. Então, é muito importante fazer a avaliação facial do paciente, né, a análise. A gente tem fichas padronizadas, onde a gente já utiliza medidas também pré-determinadas para dizer se o paciente está dentro do padrão ou não, né? Essa análise facial normalmente ela é realizada quando o paciente já está pronto para fazer a cirurgia. Fazemos uma série de medidas, né? Essa ficha costuma ser bem completa e bem complexa, né? Às vezes a gente demora 20 a 30 minutos fazendo uma análise facial. E eu costumo dizer que é o momento onde a verdade aparece. Muitas vezes a gente encontra problemas que nem mesmo os pacientes nunca tinham reparado. Por exemplo, esse eu acho que esse seu olho aqui é mais baixo do que esse. Essa orelha é mais baixa, a sua posição de cabeça ela é um pouco assim. Então, tudo isso costuma ser percebido na hora da análise facial. Então, existe um padrão até na posição do paciente, né? Que ele tem que estar em pé, né? Justamente para evitar esses vícios de postura. Tem que estar com a coluna ereta, ombros relaxados, lábios relaxados também, porque pacientes que têm incompetência labial, eles costumam ter sempre fazer força no queixo e acaba distorcendo o contorno do perfil. E manter a posição, a cabeça numa posição natural. Então, como eu falei, a ficha ela é bem completa, né? Basicamente, a gente compara, né, faz a avaliação dos terços, né? Existem avaliações que são frontais e avaliações que são laterais, e a gente vai seguindo uma ficha ali. Então, quais são os principais problemas que a gente pode encontrar, né? Aqui eu já falei que existe um padrão 2 e 3 de deformidade, face longa e face curta, mas aqui a gente vai falar das principais características do problema de cada osso, tá? Então, na maxila, né, que é o maxilar superior, a gente pode ter um retrognatismo, que é isso, um hipodesenvolvimento. Então, esse osso pode não ter crescido muito no sentido anterior-posterior, como no vertical. Então, a gente encontra normalmente uma pobreza nessa região aqui, tá certo? Um aplaneamento ou afundamento, com exposição de esclera e um ângulo nasolabial bem aberto, que é o ângulo formado entre o nariz e o lábio. Percebam que os olhos estão bem salientes. O retrognatismo
maxilar, né? Muitas vezes quando o paciente sorri de frente, né? A gente observa que o sulco nasogeniano acaba ficando bem aprofundado, né? E muitas vezes a exposição de incisiva acaba sendo pequena também. Esse paciente ele pode vir a ter uma oclusão em classe 2, que é mais difícil, mas na maioria das vezes ele vai ter uma oclusão em classe 3. Aqui. Nenhuma exposição de incisivo, nenhuma exposição de incisivo e uma exposição de esclero, que é isso. Esse tecido aqui ele está tão hipoplásico que esse tecido aqui, ele, paranasal, ele fica como se ele tivesse uma pitose, ele fica como se estivesse sem suporte. Então, tudo isso aqui cai e acaba expondo a parte branca do olho, que fica abaixo da íris, que isso aqui não é normal ter essa exposição. Normalmente a esclera é para aparecer apenas do lado. Aqui mais uma vez, ó. Perceba o quanto de esclera que aparece aqui abaixo da íris. O prognatismo mandibular ele vai ser justamente o contrário, né? Um crescimento excessivo anteroposterior da maxila, né? Então a gente já vai ver o contrário, um ângulo nasolabial bem fechado, uma projeção muito grande dos incisivos, um excesso de ovejete. E normalmente o paciente também tem um nariz pequeno, né? Esse perfil ele é muito encontrado em pacientes negros, mas também pode acontecer em pacientes brancos também. A maioria você perceba que é pacientes melanodermos. Então, o que costuma acontecer é que, por essa projeção da maxila ser tão acentuada, muitas vezes o paciente ele pode ter até incompetência labial e muitas vezes também ter o perfil bem convexo e não reto. Já o retrognatismo mandibular, o nome já está dizendo também, né? O posicionamento mandibular mais posterior, com uma deficiência de crescimento. Então, a gente nota uma posição retruída do mento. E se essa oclusão ela tiver também afetada, muitas vezes ela vai estar em uma oclusão classe 2, podendo também ter uma incompetência labial. Isso é o retrognatismo mandibular, a mandíbula bem para trás da maxila e com uma certa incompetência labial. Vocês vejam que os casos eles começam a se repetir. Então, chegar um paciente hoje com deformidade, ele, após a análise, muitas vezes essa análise, se não for a detalhada, usando a ficha, a gente batendo no olho, a gente já consegue perceber várias características que já enquadram esse paciente num padrão. Esses padrões, eles se repetem. Perfil convexo, incompetência labial, posição retruída do mento, degrau sagital. O que é isso? Ó? A gente vem aqui e forma como se fosse uma escada invertida. Ó. São degraus sagitais invertidos. Tá? O lábio inferior ele costuma ser invertido, então ele fica bem para frente. Por quê? Porque quando ele fecha, quando ele oclui, ele encosta no dente superior e aí o dente superior faz com que o lábio fique revertido. Então, mais uma vez, a reversão do lábio aqui para você ver, perfil convexo e a soma de degraus, né? Papada, mento, lábio superior, ponto subnasal e nariz. Percebem? Praticamente uma escada, ó. E ainda tem isso, pacientes que são classe 2 eles costumam ter papada, porque o queixo é menor, então há um acúmulo de gordura aqui embaixo. Muitas vezes com oclusão em classe 2. O prognatismo mandibular ele vai ser justamente o contrário, ele vai gerar uma face côncava com um degrau sagital invertido. Também pode gerar uma incompetência labial, principalmente em discrepâncias acentuadas, né? E quando a mandíbula cresce muito, muitas vezes ela pode crescer mais de um lado do que do outro, então gerando verdadeiras assimetrias. A gente vê uma projeção do terço inferior da face bem acentuado, uma oclusão em classe 3, né? Podendo, né, se a discrepância for pequena, estar em topo ou realmente estar com a mordida cruzada. Então, por exemplo, esse tipo de problema aqui não tem ortodontia que resolva, só a cirurgia. E existem ainda as verdadeiras assimetrias, né? Quando um lado da mandíbula cresce muito mais que o outro, gera um crescimento na maxila, na mandíbula assimétrica e a mandíbula acaba repercutindo na maxila, gerando assimetria também na maxila. Então, muitas vezes pode ser encontrada um desvio de linha média, principalmente na mandíbula, um quente na maxila, que é isso, um desnível na maxila também, desnivelamento na base, e muitas vezes a assimetria no osso é tão grande que até o côndilo ele é diferente do outro lado. Pode haver uma hiperplasia condilar. Vejam verdadeiras assimetrias. Existe ainda também a face curta, tá certo? Então, a face curta foi um padrão
que demorou a ter um olhar da ortognática. Por não haver muitas vezes problemas oclusais, a face curta acabava passando despercebido. O pessoal, fala, não tem sorriso, fala, parece que não tem dente, sorri, o dente não aparece direito. Então, muitas vezes os pacientes achavam que não tinha tratamento isso. E quando eles se queixavam disso para alguém da família, o pessoal até dizia, não, deixa disso, não precisa não. Mas acaba que sempre é um incômodo dos pacientes quando eles têm a aparência de não sorrir muito, porque causa um aspecto de envelhecimento muito grande, né? Eles sorrir, for falar e o dente não aparecer. Por ser um problema vertical, né, como eu falei, a oclusão muitas vezes é indiferente, pode ser em classe 1, classe 2 ou classe 3. Ó, esse paciente tem dente, mas não parece, não é verdade? Mais uma vez, no caso de face curta, o que é que a gente observa muitas vezes? Um colapso dos tecidos moles aqui, pelo fato de ainda poder ter mordida profunda e o osso ser hipodesenvolvido no sentido vertical, fica sobrando tecido mole. Então, quando ele oclui, fica sempre sobrando muito tecido aqui, como se realmente ele também não tivesse dente. Eles fazem força para sorrir e os dentes não aparecem. Percebam que, ó, o que esses casos têm em comum. Isso aqui muito fundo e o mente também bem projetado. Por quê? O mente não cresceu para baixo, cresceu tudo para frente. Ó, não parece? Tá vendo como fica tudo colapsado? Além do terço inferior ser muito curto, os lábios ficam com muito contato. E a face longa é o contrário. O problema já é o contrário. Já é o excesso vertical da maxila. Então, esse excesso vertical da maxila, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E a mandíbula, ela acaba sendo obrigada a crescer para baixo também. Então, esse ângulo mandibular, que vai do ângulo até o ponto do mento, a mandíbula, em vez de ser assim, a maxila vai crescendo, a mandíbula vai crescendo para baixo. Então, uma das características mais marcantes desse padrão é a incompetência labial, pelo fato da maxila ter crescido muito para baixo. Acaba tendo que o nariz ficar alongado, né, e estreito. E quando sorri, tem um sorriso gengival muito importante, com predominância, né, do terço inferior da face, ocupando às vezes quase a metade do rosto do paciente. E a grande característica é o sorriso gengival. A face longa, ela pode ser, né, uma questão genética, mas muitas vezes também ela é acentuada por um problema de respiração. Normalmente ela está muito associada a pacientes que são respiradores bucais. Então, os respiradores bucais, pelo fato de ele ter alguma obstrução no nariz, muitas vezes pela hipertrofia dos cornetos ou pela formação das adenoides, né? Acaba que o nariz são obstruídos, então ele acaba sendo obrigado a respirar pelo nariz. Então, a fossa nasal fica bem curtinha, fica com pouco espaço, e aí a boca assume esse papel. Então, acaba que faz a maxila crescer mais para baixo e o palato fica profundo, fica lá em cima. Então, esse tipo de problema, ele faz com que os pacientes não venham a ter saúde, porque o correto é a gente respirar pelo nariz. O nariz tem funções importantes para a respiração, como umidificar o ar, aquecer o ar, filtrar. Então, a partir do momento que a gente respira só pela boca, a gente não, o paciente, ele vai ter uma série de predisposições a problemas respiratórios e problemas de infecção respiratória também. São pacientes que muitas vezes eles têm, né, apneia também do sono, pontos de obstrução, e como eu falei, a principal característica é o, o sorriso gengival, a incompetência labial. Então, a face longa, ela pode ter, né, como ela é um padrão vertical, ela pode ter tanto uma oclusão em classe 2 ou em classe 3. Mas na maioria das vezes ela é em classe 2, falando de oclusão, né? Então, como eu falei no início, a abordagem ela é multidisciplinar. Não tem como os cirurgiões pegar um caso desse, aqui em classe 2 e tentar operar. Por quê? Porque você não vai conseguir uma oclusão estável. Por quê? Porque a oclusão que se encaixa é essa, com os dentes nessa posição. Os dentes se acomodaram à posição do esqueleto dele. Os dentes, ele tem essa flexibilidade, digamos assim. Então, o que é que precisa ser feito? Precisa ser feito um tratamento que alinhe, nivele, certo? Seja feito um preparo ortodôntico, para que quando seja feita a cirurgia, esses dentes venham a se encaixar. Então, lógico, antes de todo preparo ortodôntico tem que ser feito um condicionamento do meio bucal, que é isso, remover cáries, remover tártaros, gerar uma saúde bucal para esse paciente,
Normalmente, os planejamentos eles incluem a extração dos terceiros molares, por serem dentes que, na maioria das vezes, estão inclusos ou fora de oclusão, além de poderem atrapalhar a mecânica ortodôntica e a osteotomia, que vai ser utilizada na cirurgia ortognática, eles atrapalham a cirurgia. E também o preparo para a cirurgia, muitas vezes, ele inclui avaliações com a fono, principalmente os pacientes classe 2 ou com a fisioterapia também antes da cirurgia. Então, o preparo ortodôntico, de certa forma, para explicar para vocês, imagine o seguinte: eu tenho aqui uma mordida em classe 1, mas o paciente ele tem uma deformidade, então ele vai ficar com a mordida em classe 3. O que que acontece? Esses dentes, eles têm uma tendência de se compensarem naturalmente para buscar o encaixe. Então, por mais que eu tenha uma discrepância óssea, esses dentes eles tentam buscar uma inclinação. Então, nessa posição que os dentes estão buscando oclusão de forma espontânea, se a gente for tentar fazer a cirurgia, quando a gente vai tentar botar, a gente não, acaba que não encaixa. Então, o papel da ortodontia nesse caso aqui, por exemplo, os dentes estão excessivamente angulados. Então, o papel da ortodontia é corrigir a inclinação desses dentes, o que é bastante fisiológico para o dente, tá certo? Isso é importante, isso é benéfico para o paciente, colocar os seus dentes na posição mais neutra dentro do osso, porque essa posição mais neutra vai garantir que a raiz esteja dentro do osso e que tenha estabilidade, porque quanto mais você inclina, o dente, quanto mais você bota a raiz para fora do osso, mais instável vai ficar. Então, no classe 2, quanto mais discrepância for aberto, melhor. No classe 3 e no classe 2 também. Em mordidas que são extremamente angulares, extremamente compensadas, é feita a descompensação. O termo mais utilizado é esse, descompensação. E a descompensação, ela vai abrir o quê? Ela vai abrir discrepância. O que é isso? Eu tenho um paciente aqui compensado. Ele é classe 3, mas ele está compensado. Então, ele não está deixando margem nenhuma para eu fazer a movimentação óssea. A partir do momento que a gente faz a descompensação, eu criei uma discrepância. O que é essa discrepância? É a distância mínima que eu vou ter para percorrer com o osso. Então, quanto mais discrepância, mais eu vou poder interferir, mais eu vou poder modificar a posição daqueles maxilares. E só para entender de forma bem simplificada, bem ilustrativa, esse é um vídeo do Dolphin, que é uma empresa que fornece os softwares que a gente utiliza no planejamento. Veja a movimentação dos dentes. Essa aqui é a chave, ó. Colocou o aparelho, ó, fiz a descompensação. Então, a partir do momento que eu fizer feita a descompensação, a gente pode, enfim, mexer os maxilares. No classe 2 não é diferente. No classe 2 esses dentes superiores tendem a ser inclinados para trás e os inferiores para frente. Então, a ortodontia ela vai alinhar, nivelar e descompensar. Ok? Descompensar é mexer na inclinação dos dentes, influenciando diretamente na discrepância dentária. Então, quando é que o paciente está pronto para operar? Quando ele está com o quê? Com a estabilidade oclusal boa nos modelos. Em 99% dos casos, a gente opera o paciente sem a oclusão estar perfeita. Mas essa oclusão ela tem que estar, no mínimo, estável. Tem que colocar esses modelos em oclusão e perceber que eles estão com estabilidade. Se eles estão com estabilidade, já dá para fazer a cirurgia. E aí, pequenos refinamentos podem ser feitos após a cirurgia. Então, mais uma vez, o ortodontista bom, ele tem o hábito de moldar o paciente nas consultas para avaliar como é que está a oclusão nos modelos, porque a oclusão nos modelos a gente consegue reproduzir a oclusão final. Já se ele não molda os pacientes, a oclusão ela vai ficar, ele não tem como avaliar, porque o paciente ele tem a discrepância. Então, a gente faz uma prescrição do que a gente precisa para o ortodontista montar o aparelho. Normalmente, os aparelhos eles precisam ter ganchos, que a gente utiliza isso na cirurgia. E quando o paciente está pronto, a gente parte para a cirurgia propriamente dita, né? Então, antigamente o planejamento tradicional ele envolvia métodos analógicos, né? Pegar a cefalometria do paciente, pegar um papel acetato e cobrir, né? Igual como se fazia antigamente na escola. E aí a gente fazia um template desse, pegava os maxilares e saía movimentando no próprio papel e via como é que ele ia ficar ao final, né? Depois, quando a gente sabia mais ou menos os movimentos que a gente queria fazer, a gente transferia, montava o paciente no asa, transferia para um articulador, serrava o gesso, como se estivesse serrando na cirurgia mesmo, chamava cirurgia de modelos, serrava e fazia os movimentos numa plataforma, né, com
com massa de modelar interposta no gesso. Então, imagina o trabalho que isso dava e a imprecisão, né? Para ao final a gente poder gerar guias que iam ser utilizados na cirurgia, né? Normalmente a gente usa dois guias. A gente usa o guia intermediário para fixar o primeiro segmento, pode ser normalmente a maxila, e um guia final que é para fixar o segundo segmento, né? Então, depois de feito aquelas medições, aquele corte, a gente colocava na posição que a gente queria, a gente isolava, né? Imobilizava com a cola quente, ela tomava presa e deixava naquela posição. Felizmente, há mais de 10 anos a gente virou essa página na cirurgia. Hoje a gente utiliza métodos computadorizados para fazer o planejamento, que gera maior comodidade, maior precisão, menos trabalho, mais praticidade. E aí, como é que a gente faz isso? A gente monta um paciente no software, no Dolphin. A gente pega um componente da tomografia, sobrepõe com foto e sobrepõe com os modelos das arcárias dentárias. Essa tomografia, de preferência, ela deve ser uma tomografia multi-slice, né, que é o tomógrafo médico, onde o paciente faz deitado. É importante que a gente faça algum registro da mordida para não ter perigo esse paciente tirar a mordida da relação cêntrica, que isso pode comprometer o tratamento. Nós mesmos fazemos a manipulação para garantir que esteja em relação cêntrica, porque se na ausência do registro, na ausência do guia, muitas vezes o paciente faz com a mandíbula na posição errada. Com excesso de cuidado, é bom acompanhar o paciente na aquisição da tomografia para garantir que tudo saia conforme o protocolo. É importante ainda também fazer as imagens que vão ser transferidas para seu planejamento, porque muitas vezes a gente complementa a análise facial, que é feita no paciente, com a análise das fotos. Existe um protocolo de fotos, né? Intraorais e extraorais. E os modelos, que é muito importante também a gente sobrepor na tomografia, ele pode ser um escaneamento do modelo de gesso, mas normalmente ele é um escaneamento da própria boca, né? Esse escaneamento de modelo aqui está um pouco ultrapassado. O que a gente usa mesmo hoje é o escaneamento direto da boca do paciente. Isso gera maior praticidade e gera também uma maior precisão. Então, hoje em dia, a gente não precisa nem estar moldando mais com alginato, paciente. Faz muito tempo que eu não faço uma maldade para cirurgia ortognática. Então, a gente obtém os modelos digitais, os modelos virtuais, que podem ser impressos, né? O fluxo, ele se inverteu, não precisa mais moldar, vazar e escanear o modelo. Pelo contrário, a gente escaneia direto na boca do paciente e gera os modelos impressos em resina. Podemos ainda escanear esses modelos novamente, né? Já na oclusão que a gente quer, né? Porque na boca do paciente a gente não consegue escanear na oclusão que a gente quer, né? É a oclusão que o paciente tem na hora. Mas com os modelos na mão eu posso escanear, colocar na posição que eu quiser e registrar essa oclusão para eu utilizar no meu planejamento. A gente faz isso muitas vezes, chama de piggyback. Então existem vários softwares, mas o software de escolha, o software líder mundial, o software que eu utilizo e bem difundido aqui no Brasil é um software, é o Dolphin, que é um software americano. Então a gente importa essas imagens, esses arquivos para o programa, a gente primeiro orienta a cabeça, né? A gente tem que ter uma orientação específica, né? A gente não pode trabalhar com a posição da cabeça em qualquer posição, né? Porque senão vai alterar o resultado do planejamento. Então a gente orienta esse crânio nos três planos, né? Tentando reproduzir a posição natural da cabeça dele, que é registrada através da fotografia. Dá para a gente fazer estudos cefalométricos, desenhar o nervo mandibular, o nervo alveolar inferior, criar verdadeiros pastas do paciente dentro do software, né? Divididos por épocas, estágios do tratamento. E depois disso, que orienta, que é feito os raios-x, a gente começa a importar e fazer as sobreposições dos arquivos na tomografia, no próprio paciente, né? Isso é um trabalho manual, né? Isso aqui não tem nada de automático, isso aqui ainda é muito computadorizado, mas é um pouco artesanal, né? A gente que tem que manipular a máquina não faz nada só. E depois de pronto, nós temos o que a gente chama de crânio composto, que é o paciente estar apto a ser operado no software. Então, a gente parte para a cirurgia propriamente dita. Também não é tão simples assim, a gente tem algumas etapas, justamente para segmentar, porque uma coisa é eu ter uma tomografia, um bolo de arquivos, mas a gente precisa individualizar, né? A gente precisa gerar, segmentar as partes da tomografia e depois separar, marcar pontos,
para que fique apto 100% a gente fazer o nosso estudo, né? A gente pega esses exames, a gente limpa, né? A tomografia muitas vezes ela vem com artefatos, ela vem misturada a maxila com mandíbula, às vezes, principalmente na região da ATM. O aparelho ele gera muitos artefatos. Então, a gente, nessa etapa aqui, a gente limpa. Ó, aqui, por exemplo, ó, aqui eu tirei boa parte da maxila, tá certo? Dos dentes da maxila, da tomografia e deixei só os dentes que estavam no modelo, porque tem uma qualidade melhor. É por isso que a gente escaneia e usa esses modelos. Então, tenho aqui a cirurgia, desenho as osteotomias, e as osteotomias elas separam segmentos entre si, né? Porque a cirurgia ortognática ela separa a segmento proximal, essa parte em branco, do segmento distal. Então, tudo isso a gente vai ter no software. E aí, quando eu tenho isso no computador, é a partir daí que a gente começa a fazer os movimentos. Os movimentos também não são feitos de qualquer maneira, existe uma sequência padronizada, né? Então, primeiro eu faço o piggyback, que é aquela colocação da oclusão, defino linha média, corrijo assimetrias, corrijo o posicionamento vertical, coloco meu plano oclusal em posição, corrijo o yaw, que é isso. É como se eu estivesse mexendo a maxila no sentido de para um lado e para o outro, certo? Por fim, faço o yaw é isso, tá vendo? Por fim, posiciono meus segmentos proximais, que são esses segmentos aqui, que não estavam incluídos no planejamento. O mento, né? Se for necessário operar o mento, a gente segue a mesma sequência que foi utilizada na maxila e na mandíbula, faz um ajuste de tecidos moles e a gente gera um script, que é isso. Toda cirurgia, ao final, ele tem um resumo dos movimentos que foram realizados. Isso é importante a gente passar a limpo isso para levar ao bloco cirúrgico em caso de dúvidas na hora, né? A gente consegue ver como é que vai ficar esse tegumento na tomografia. É bem interessante, a gente consegue gerar vídeos que mostrem a movimentação, gerar inúmeras medidas desses pacientes. E aí, no último passo, a gente escolhe, eita, primeiro eu tenho que operar a maxila, então eu vou gerar um guia oclusal dessa posição. Eu registrei a oclusão intermediária, que é isso. Depois da maxila ser avançada, vai ter uma relação entre a maxila e a mandíbula. Então, eu gero um guia para eu colocar aquela maxila naquela posição. Então, esse aqui é um modelo de splint oclusal que a gente utiliza. Esse arquivo STL ele vai para a impressora e depois ele é impresso, né? Então tá aqui como é que é a utilização desse guia. Ele é colocado, né? Ele já é fresado para a posição dos dentes, é colocado entre os dentes e é bloqueado. O que é bloqueado? É passado uma marria entre o superior e o inferior com o guia no meio, que é o guia que vai dar a posição correta dos dentes, tá? Então, como é que é realizado, né? As três técnicas principais que a gente utiliza é a osteotomia Lefort 1, a osteotomia sagital na mandíbula e a osteotomia horizontal basilar do mento. Então, a gente primeiro fixa o tubo do paciente, porque como o paciente está anestesiado sob anestesia geral, a gente tem que ter uma garantia que esse tubo não vá sair da posição, porque senão o paciente pode ficar sem respirar, né? Pode ser extubado. Então, a gente fixa esse tubo de uma forma bem caprichada, a gente coloca uma referência externa. A única coisa externa que tem no paciente é essa marcação que a gente faz, porque o guia ele dá a posição anterior-posterior e a posição lateral, mas ele não dá a posição vertical. Então a gente tem que ter uma referência a mais, que é uma referência externa, né? Já que a mandíbula pode abrir e fechar, então durante o bloqueio também pode ter essa liberdade. Então a gente usa essa referência externa, fazemos um acesso, né? Uma incisão, um descolamento caprichado. É preciso descolar também a fossa nasal, separar a mucosa da fossa nasal, já que essa maxila aqui toda vai ser baixada. Então, se não for baixada, vai lacerar a mucosa da fossa nasal. Então, a gente separa ela também. E depois disso, a gente começa a fazer a osteotomia propriamente dita, que é com serra. Então, nesse caso aqui, são duas osteotomias, porque foi tirada uma fatia, mas normalmente a gente utiliza cortes únicos. Pode ser com broca, mas na maioria das vezes a gente usa serra reciprocante, que é elétrica, ou então uma lâmina ultrassônica, né, a piezo. Partes mais internas da osteotomia, elas precisam ser removidas, né, com cinzéis, porque podem ir mais profundo, com menos perigo de lesar. Normalmente na maxila são três cinzéis, né, no septo, outro na parede lateral, e também pode ser utilizado um na parede posterior para separar o pilar pterigóide. Aqui atrás, tá vendo? Se bota o dedo lá atrás que é para sentir.
E aí, depois de feito tudo isso, a gente baixa a maxila, a gente faz um movimento, depois que ela está toda solta, a gente faz um movimento para fraturar ela propriamente dita, né? Ela vem abaixo. Nesse momento, a gente consegue ver, inclusive, a artéria palatina descendente, que às vezes ela é lesada. Esse tempo cirúrgico aqui, muitas vezes ele sangra muito, né? Então, a gente sempre pede para o anestesista gerar uma hipotensão no paciente para que o sangramento seja o menor possível, o paciente não perca volume e não atrapalhe a cirurgia, né? Depois disso, a gente mobiliza a maxila, que é para garantir que ela tenha elasticidade para chegar na posição que a gente deseja. Muitas vezes, principalmente cirurgias de avanço ou de impacção, precisa remover também porções de tecido cartilaginoso, como o septo nasal, para que o septo não fique desviado. Também em cirurgias de impacção pode ser necessária a remoção dos cornetos, que são hipertrofiados, principalmente para o paciente respirar melhor, porque são carnosidades que ficam dentro do nariz que muitas vezes impedem uma respiração adequada. Então, depois disso é colocado o guia, é feito o bloqueio maxilomandibular e é feita a fixação após ser aferida e ser checada com a referência externa, né? Posicionando sempre o côndilo bem dentro da fossa articular. Então, são feitas as fixações com placas e parafusos, com o paciente sob bloqueio maxilomandibular. Existem vários designs de placas, e existem também filosofias diferentes de fixação, né? Mas normalmente ela inclui a colocação de 4 placas. E as técnicas mandibulares, né, elas também sofreram uma grande evolução até chegar à osteotomia que é utilizada até hoje, que é a osteotomia descrita por Overgazer, modificada por Dal Ponte e depois, em 1977, modificada por Epker, que é justamente essa daqui, que a gente utiliza até os dias atuais, tá? Então, a gente faz a osteotomia aqui, é uma osteotomia horizontal, fazemos uma osteotomia oblíqua e depois uma osteotomia vertical. Aqui já não é uma osteotomia, aqui já é uma fratura mesmo. Então, a gente faz a osteotomia onde está o nosso alcance, depois a gente faz uma forcinha para ela clivar, para ela fraturar, e a gente torce, a gente reza para que essa fratura ela seja controlada e favorável ao nosso movimento, né? Então, uma das grandes vantagens da osteotomia sagital, que a gente usa até hoje, é a versatilidade, por ela servir tanto para cirurgias de avanço, cirurgia de recuo, cirurgias de assimetria, ela ter uma boa estabilidade, por ela ter uma boa área de contato e poder receber também uma fixação rígida. Então, aqui é a cirurgia para vocês verem, né? Um acesso, um descolamento, um conjunto de 3 osteotomias, né? Uma horizontal, uma oblíqua e uma vertical. Essa vertical é importante que ela vá até a basilar, tá? E na basilar ela vá até a lingual, né? Para garantir que ela não tenha resistência à fratura. E depois, com o instrumento, com o separador, a gente separa, a gente cliva e separa o segmento proximal do segmento distal e muitas vezes a gente vê o nervo no meio. Posicionei. Tá vendo o nervo no meio, como dá para ver? Então, o importante é que esse nervo seja o mais preservado possível, né? E que a fratura ela ocorra conforme planejado. Depois disso, é colocada o guia novamente, o guia final, bloqueio maxilomandibular mais uma vez, né? Se necessário, remover interferências ósseas, posicionar o segmento proximal, o que é muito importante. Esse segmento proximal ele tem que ficar numa posição correta, porque senão, quando o paciente acordar, que tiver sem bloqueio, o segmento proximal puxa o segmento distal e a mordida acaba saindo do lugar. E aí são feitas as fixações, que pode ser com uma placa, com duas, ou uma placa e parafusos bicorticais. Parafusos bicorticais são esses parafusos aqui que vão do segmento proximal até o segmento distal, transfixando. E por fim, a osteotomia do mento, né? Ele é a osteotomia que é realizada na base do mento, né? Mais ou menos passando pelo ponto B e se estendendo lateralmente até passando por baixo dos forames mentonianos. Então, esse acesso aqui é um acesso bem trivial, ele é utilizado muitas vezes, inclusive, em cirurgias bucodentais, para, por exemplo, querer tirar um canino daqui, por exemplo, usa esse mesmo acesso, né? Um acesso vestibular, é feita uma incisão 5 milímetros da linha mucogengival, depois uma incisão na musculatura e, por fim, o descolamento, né? São feitas marcações, tá? Porque essa cirurgia normalmente não se usa guia. Então, são feitas marcações para que não se perca, né? O cirurgião tenha referência para não colocar nenhuma posição lateralizada.
e aí é procedida a osteotomia, né? Com serra ou com piezo. Normalmente com serra, porque piezo, para cortar um osso muito cortical, demora muito. Depois é feita a clivagem com cinzel. Eu sempre gosto de colocar um parafuso, né? Para que eu possa manipular esse segmento e para colocar onde eu tô, até onde eu quero, até fazer a minha fixação. Lembrando que aqui, pessoal, essas fotos, elas são, assim, não são fotos tão recentes, tá? Mas elas estão ótimas para mostrar como é a técnica cirúrgica, porque elas, como são acessos amplos, como a gente fazia antigamente, esses acessos amplos eles mostram muito bem o osso, né? Mas hoje a gente nós fazemos acessos bem menores. Então esses acessos bem menores eles têm benefícios para o paciente, porque eles são cirurgias minimamente invasivas, mas para as fotos ficariam ruins, porque praticamente não aparece, não dá para ver o osso, tá? Então hoje os acessos são bem menores, bem mais reduzidos que estes, né? E aí, se, por exemplo, o paciente tinha um acesso vertical de mente, a gente vai tirar uma fatia, então acaba saindo o osso, né? Pode tirar fatias em pedaço ou uma fatia inteira. Ou se for fazer um aumento vertical, a gente coloca um enxerto, né? Tudo vai depender do movimento que vai ser requerido por aquele paciente, por aquele diagnóstico que é feito. Então, existem várias formas de fazer essa fixação, pode ser avanço, vários movimentos, né? Aqui nesse caso foi um recuo, né? Pode ver que a placa está dobrada para trás. Gente, eu tenho vídeos, tá? Das cirurgias, quem quiser ver, tá lá tudo no meu canal lá do YouTube, tá? Inclusive, eu vou deixar essa aula aqui disponibilizada no canal do YouTube também, tá? Então, quem puder, entra lá, assiste e deixa seus comentários. Então, após a cirurgia, o paciente, muitas vezes, ele é obrigado a usar elásticos, porque esses elásticos, eles vão guiar e fazer o paciente se acostumar com aquela nova oclusão. Então, imagine o paciente que é acostumado a morder com látero e classe 3 a vida toda. A partir do momento que ele acorda, ele vai tentar buscar aquela oclusão que ele tinha. Então, o elástico ele vai guiá-la para a posição correta, até o paciente se acostumar e a musculatura dele se acostumar também, né? Então, ele passa 30 dias mais ou menos em acompanhamento com o cirurgião após a cirurgia, até ele voltar à ortodontista para fazer o refinamento. Então, vou mostrar para vocês aqui alguns casos clínicos rápidos dos principais padrões. Então, temos um padrão 2, né? Um retrognatismo mandibular muito acentuado. Fizemos um planejamento de rotação anti-horária de plano oclusal, que é isso. Esse plano oclusal, ele rodou nesse sentido aqui, um sentido contra o sentido do relógio. Ele fez esse movimento aqui, certo? Um avanço mandibular grande e um avanço de mento também. Fizemos esse planejamento, né? Veja que são avanços, um avanço bem considerável. Então, o planejamento ele permite a gente já ver como é que vai ficar o paciente no pós, né? E a verdade é que o ao vivo, né? O resultado verdadeiro do paciente sempre fica melhor do que no planejamento. Um caso também padrão aqui, né? De um caso trivial de paciente classe 3 que tinha queixa histérica, queixa de dificuldade de mastigação, uma oclusão, né, classe 3 com características bem marcantes. Então, o paciente foi planejada, fizemos um recuo de mandíbula, um avanço de maxila e um avanço de mento, né? Por que que fizemos um avanço de mento? Porque o lábio inferior dela era muito à frente do pogônio, que é o ponto mais anterior do mento. Então, gerou um resultado bem satisfatório para a paciente e eu, como cirurgião, também fiquei bem satisfeito. Casos de face curta, né, são sempre desafiadores, né? Não é sempre que o paciente ele tem uma oclusão ruim também, né? Nesse caso, a paciente tinha uma oclusão ruim. Mas a principal queixa dela, sem dúvida, era a face dela, né? Segundo ela, a face dela não combinava com a personalidade dela, ela se sentia como se tivesse uma cara de bruxa, segundo as próprias palavras dela. E ela era uma pessoa super doce, super meiga. Ela não aparentava ter a idade que tinha, essa menina tinha 25 anos apenas, e tinha um rosto bem mais envelhecido. Justamente por quê? Por ela não ter dimensão vertical suficiente no terço inferior da face, ela acabava tendo esse colapso dos tecidos moles aqui, essa sobra de tecido mole, né? Além da ausência de exposição do incisivo. Face curta, ele sempre tem também o mento também com a bola aqui, um excesso de tecido mole no mento, porque o mento também ele tem pouca altura, então aquele tecido mole ele fica todo concentrado na região do mento, né? Então, vejam as principais características. Plano oclusal, que vai do incisivo ao molar, bem inclinado, né? Aliás, bem plano. Normalmente esse plano oclusal, ele é mais inclinado, ele tem uma inclinação de mais ou menos 8 graus, e aqui ele estava praticamente invertido.
pouquíssima altura, né, do ponto subnasal até o ponto do mento, e esse mento aqui bem pronunciado. Então, aqui, ó, veja o plano oclusal bem plano. E o que nós fizemos foi, o tratamento do face curto, o planejamento, ele já tem como se fosse uma receita de bolo. Eu tenho que fazer um rebaixamento na frente, que é para o paciente aparecer os dentes, e eu tenho que manter um contato atrás, porque eu não posso deixar essa maxila sem contato. Então, isso acaba corrigindo o plano oclusal, que costuma ser bem inclinado, a gente já corrige essa questão do plano oclusal, alonga o terço inferior, e complementamos isso com um ajuste da oclusão, se o paciente tiver a oclusão errada. E aí é importante no meio a gente fazer o mesmo planejamento, mesmo procedimento, fazer um alongamento, um aumento vertical. Dessa forma, a gente suaviza aquele aprofundamento que ele tem no sulco labial e aumenta e suaviza também o próprio contorno do mento, né? Então, aqui é a nossa predicção do planejamento e aqui o ao vivo, né? Como ficou na paciente, a gente conseguiu atingir os nossos objetivos. Deixamos o terço inferior dela bem mais alongado, deixamos a face dela rejuvenescida, aumentamos o. Pode ver que a gente não aumenta só o tamanho dos dentes, né? O tamanho da maxila, mas o lábio também alonga, né? Tira aquele colapso dos tecidos moles e a gente suaviza o contorno do mento. Então, mais um caso aí que gerou um resultado bem satisfatório para a paciente e para nós como cirurgiões também. O padrão face longa ele já é o contrário, né? Ele já é um padrão com excesso vertical do maxila associado àquela síndrome da face longa, com aqueles distúrbios respiratórios, né? Principal característica desse padrão é a convexidade facial e a incompetência labial associada a sorriso gengival, muito importante. Então, nesse caso, ele é um caso, assim, realmente aberrante, né? Muito severo, mas nem todo face curta ele é dessa magnitude. Tem muitos casos que têm severidades menores e que pode até estar aí ao seu lado, por exemplo. Então, realmente, essa paciente ela tinha um excesso vertical muito grande para baixo, um plano oclusal muito inclinado. O plano mandibular dela também, olha como a mandíbula dela foi obrigada a crescer para baixo, no sentido vertical, né? E foi o que a gente fez? A gente fez uma impacção aqui de 18 milímetros na maxila, na região anterior. Corrigimos a inclinação do plano oclusal, corrigimos a oclusão e corrigimos o contorno do mento. Então, aqui tiramos uma fatia de osso bem considerável, né? Para poder fazer a impacção. E, na minha opinião, geramos um resultado bem satisfatório, tanto para a paciente como para nós cirurgiões também. Aqui agora, só para mostrar que outros casos também, de forma mais simples, mas a lição é sempre a mesma. São cirurgias muito gratificantes, são cirurgias que deixam nós cirurgiões muito felizes por gerar tamanho impacto na vida dos pacientes para a questão da oclusão, da respiração, da mastigação e também da autoestima. Os pacientes costumam dizer que a vida deles praticamente muda, né? É um marco na vida das pessoas. É impressionante como realmente muda a autoestima delas e elas passam a ser mais sociáveis e começam, inclusive, a ter mais sucesso em outros segmentos da vida, né? Muita gente arruma namorado ou troca de namorado. Então, assim, para nós que somos cirurgiões, realmente é algo muito gratificante e essa gratificação, né? Essa gratidão que os pacientes têm a nós é praticamente o que nos motiva, né? Então, quem tiver interesse em estudar, se aprofundar na área, né, os principais compêndios de cirurgia, eles têm esse assunto, né, eles trazem, né, mas eu sugiro o livro de cirurgia ortognática do professor Antônio Araújo, que é assim, muito bom para quem quer estudar muito esse assunto, né, e ele fala muito bem a parte histórica, é muito bom para entender os fundamentos. Mas se você quer ter uma visão geral, uma visão mais superficial, você pode ler esse livro aqui do professor Profit, que ele tem um capítulo muito bom e muito sucinto sobre cirurgia ortognática, tá? Quem quiser se basear, né, se aprofundar na questão dos planejamentos, existe o livro do professor Swain, que é referência na área, um dos maiores cirurgiões de ortognática do mundo atualmente. Também pode estar seguindo nosso trabalho aí no Instagram e baixando a cartilha do paciente, né, um e-book feito por nós, e tem todas as informações que os pacientes precisam saber. Eu também acho muito importante, tem muitas coisas importantes para os pacientes.
E também pode estar acompanhando nosso trabalho aí no YouTube, porque também a gente está sempre colocando conteúdo interessante. Então, mais uma vez, queria deixar o meu abraço aqui, minha gratidão a todo o pessoal da comissão do CONAD, dizer que foi um prazer enorme e estou totalmente à disposição aí do pessoal nas redes sociais, quem tiver dúvida, pode estar sempre procurando e entrando em contato com a gente, que vai ser sempre um prazer falar sobre ortognática e sobre outros assuntos também, tá bom? Um abraço e fiquem todos com Deus e bons estudos a todos.